Bem-vindos ao Treino a Consciência. Eu sou o Marcelo Graça e este é o podcast que procura aumentar a tua consciência acerca do exercício e saúde com base em evidência científica. E agora, vamos! Boas, bem-vindos aqui ao episódio número 6. Eu hoje queria falar-vos acerca de uma fase na vida da mulher, mais nomeadamente uma fase natural designada por menopausa. Falar-vos acerca de estratégias preventivas para perceber os seus sintomas e como atenuar os mesmos, para além daquilo que são as terapias mais convencionais, mas falando sim aqui do treino de força, não tanto da questão da terapia, da reposição hormonal, mais nomeadamente a nível de estrogénios, mas sim falar então de que forma é que este treino de força pode inclusivamente incidir sobre biomarcadores de saúde cardiovascular e também valores antropométricos, que muitas vezes é aquilo que mais preocupa as mulheres nesta mesma fase, mais nomeadamente ao nível do perímetro da cintura, do seu percentual de massa gorda, da sua massa muscular esquelética, e dar então também aqui estratégias preventivas acerca da forma como podem implementar esse mesmo treino, com base num artigo feito também em mulheres com menopausa após os seus 55 anos de idade. E então, este episódio vai estar distribuído desta mesma forma, de modo a que possam ter aqui ferramentas para que possam começar desde já a aplicar no vosso cotidiano. E porquê é que eu quero falar sobre este tema? Porque repare, nas mulheres e nas pessoas com quem trabalho no estúdio, mais nomeadamente esta mesma população, nesta fase natural do seu processo de envelhecimento, no caso das mulheres, noto que existe aqui uma certa reticência em falar sobre estes temas, mas muitas vezes não porque não querem falar, mas sim porque têm mesmo a ausência de algum conhecimento por parte das diversas questões associadas à menopausa. Então importa, desde já, se tenho como objetivo aumentar a longevidade, sobretudo aquilo que é a qualidade dos anos de vida a nível da sua saúde, ou seja, dar mais anos de saúde àquilo que é a esperança média de vida, ok? Aquilo que falei já anteriormente, é importante também falarmos então deste conceito, da menopausa. Então eu queria começar por falar sobre aquilo que é a definição atual de menopausa, quais as diversas fases do processo da mesma, não sendo apenas um período estanque no tempo, mas algo gradativo que vai ocorrendo ao longo do tempo, certo? E falar inclusivamente daquilo que é o impacto também do treino naqueles diversos marcadores que falei anteriormente. Então, a primeira questão associada aqui à menopausa que temos que ver é que, segundo aqui a evidência, ela ocorre logo desde cedo, aqui entre os 49 e os 52 anos de idade. Mas sendo que existe aqui uma transição daquilo que é a transição para a menopausa, designada por perimenopausa, que depois surge então a menopausa e sucessivamente então a fase de pós-menopausa. Ok? Então, perimenopausa basicamente é esta transição que ocorre, sobretudo no início do declínio dos níveis de produção de estrogênio, mais nomeadamente associado àquilo que é uma hormona sintetizada basicamente na hipófise anterior, que é a hormona folículo-estimulante, que regula também aqui aquilo que é a produção de estrogênio ao nível dos ovários. E esta transição faz com que haja, numa fase inicial, nesta mesma transição, começam por haver aqui alguns sintomas mais frequentes desta mesma fase antes de ocorrer a menopausa. Então, quais são os sintomas da perimenopausa mais frequentes? Sintomas como ondas de calor, suores noturnos, aquilo que se chama de síndrome climatérica. Esta mesma síndrome climatérica é muito frequente nesta fase e, segundo aqui também evidência, artigos que eu vou deixar aqui na descrição, sobretudo aqui no artigo elaborado em 2015 por Johnson e Takashi, eles conseguiram perceber que esta ondas de calor e esta síndrome climatérica ocorria sobretudo aqui em 4 anos em média. Ou seja, começa 2 anos antes da fase da menopausa, atinge o pico, neste caso, na menopausa, e depois tende a diminuir nos próximos 10 anos, já na fase de pós-menopausa. Mas importa referir que ela começa e tem uma maior prevalência logo na fase da transição. Posteriormente, quando a mulher entra na menopausa, e ela entra na menopausa, mais nomeadamente, quando tem 12 meses consecutivos sem ter período menstrual, sem ter o ciclo menstrual, a cessação, neste caso, da produção de ovulação,
E por isso, simplesmente, também existe aqui outro valor que é importante termos em referência, que também fala aqui bastante na evidência científica a qual eu abordei e estudei, é que não só basta ver então esta questão associada aos 12 meses sem a mulher ter o período menstrual, mas importa também ver ao nível hormonal quais os valores desta hormona folículo-estimulante que estimula então a produção de estrogênio. E então, se a mulher tiver não só a questão dos 12 meses sem o período menstrual, como também tiver valores superiores a 30 mililitros de unidades internacionais por mililitro de hormona folículo-estimulante, então a mulher está na presença da menopausa. E na menopausa e, consequentemente, pós-menopausa, existem aqui outros sintomas que também são mais frequentes. Mais nomeadamente, começa a haver uma diminuição também daquilo que é a densidade mineral óssea, um decréscimo associado também àquilo que é a massa muscular esquelética, mas não só. Também existem aqui questões associadas mais a nível do sistema reprodutivo da mulher devido à diminuição desses mesmos valores de estrogénios, que fazem com que haja aqui uma perda da funcionalidade dos tecidos, por exemplo, ao nível do sistema reprodutivo, o que faz com que resulte, por exemplo, também naquilo que é a dita secura vaginal, a sensação de dor durante, por exemplo, o ato sexual e, inclusivamente, a diminuição da libido, o que faz com que a mulher por si só entra muitas vezes também nesta fase em alterações de comportamento e a nível de também aquilo que é questões associadas ao stress, à ansiedade, o que é importante falarmos também aqui dessas mesmas questões. Então, o que nós sabemos é que associado a tudo isto, a muitas vezes a questões fisiológicas, mais nomeadamente à questão da parte musculoesquelética, o que se sabe também que as mulheres diminuem grande parte daquilo que é as fibras do tipo 2, as fibras de contração rápida, o que faz com que haja aqui a dita sarcopenia, que também já abordei no episódio anterior, e também não só, também existe aqui um decréscimo dos valores de densidade mineral óssea, o que faz com que a mulher também possa incorrer aqui no aumento do risco de quedas, mais nomeadamente incorrer em fraturas, por exemplo, da anca, mais nomeadamente ao nível do colo do fémur. Então, não só esta questão da massa muscular, como também da densidade mineral óssea, mas também existe aqui uma questão associada ao processo inflamatório, porque muitas vezes existe uma questão relativa ao aumento da massa gorda, sobretudo intraabdominal, e com o consequente aumento do perímetro da cintura, perímetro da anca, o que faz com que haja um aumento da resistência à insulina e então assim também uma possibilidade da mulher vir a incorrer, por exemplo, com mais doenças a nível cardiovascular, como por exemplo a diabetes, a hipertensão. Isto é um nome muito frequente, ou seja, nesta fase existe um maior risco da mulher vir a ter aquilo que se designa por síndrome metabólica. E a síndrome metabólica basicamente constitui aqui 5 fatores de risco e se a mulher, neste caso, tiver 3 de 5 destes mesmos fatores de risco, então está na presença desta mesma síndrome metabólica. E que fatores de risco são esses? É a questão do perímetro da cintura. Em mulheres, se for superior a 88 centímetros, então constitui um fator de risco. A questão associada à pressão arterial, se tiver valores superiores a 130 de pressão arterial sistólica e de 85 de pressão arterial diastólica, então constitui um fator de risco. Ou se também tiver aqui a ser medicada com antihipertensivos, também constitui esse mesmo fator de risco. Depois, ao nível daquilo que é os triglicéridos, se tiver valores superiores a 150 miligramas por decilitro, e ao nível da glicemia em jejum, outro fator de risco, pois se tiver valores superiores ou iguais a 100 miligramas por decilitro de glicemia de glucose em jejum, também é um fator de risco. E por fim, aquilo que é o dito bom colesterol, neste caso o colesterol HDL, high density lipoprotein, se estes valores de colesterol, do dito bom colesterol, o colesterol HDL, no caso das mulheres, for inferior a 50 miligramas por decilitro, então também constitui aqui um fator de risco. E de certa forma, aquilo que eu queria abordar agora era mais nomeadamente qual o impacto que mesmo aquilo que é o treino de força tem em todos estes fatores de risco associados também à síndrome metabólica, mas não só. Também há a questão dos sintomas e associada àquilo que é a perda de massa muscular e dos valores também de osteoporose que falei anteriormente. Que, nomeadamente, sabe-se que os valores de massa muscular esquelética tende a haver aqui
desde os 50 anos até aos 80 anos, um decréscimo de aproximadamente 50%, segundo o estudo de Takashi and Johnson, de 2015, que isto é um decréscimo de aproximadamente 50% desde os 50 anos até aos 80 anos, das fibras do tipo 2, das fibras de contração rápida, e, neste caso, um decréscimo da densidade mineral óssea na ordem dos 1 a 3% por ano. Portanto, estes são valores que são consideráveis e que é preciso ter em consideração para adotar como estratégia preventiva o treino de força. Agora, o estudo que eu vi, que achei bastante curioso, acerca daquilo que eram os valores, e dar também aqui uma esperança que, independentemente da mulher estar na fase da menopausa, não quer dizer que ela não possa obter resultados no que diz respeito ao seu treino e àquilo que são estes diversos indicadores que abordei anteriormente. Porque, segundo o estudo que vos vou apresentar, sim, é possível. E quero também vos dar uma noção da magnitude desses mesmos resultados. Então, este estudo que foi feito por Shaw et al., entre outros autores, foi um estudo realizado na África do Sul, com mulheres com idade média aqui de 60 anos, cerca de 37 mulheres, e o desvio padrão das idades para ter em consideração, porque eu falei idade média, então tem aqui neste caso entre os 55 e os 65 anos, tendo um desvio padrão de 5 anos daquilo que era a idade média dos 60 anos. Então as mulheres tinham aqui idades entre os 55 e os 65 anos, todas elas em período de menopausa, na parte pós-menopausa. E então, o que se viu neste estudo é que se subdividiu também aqui em dois grupos, esta amostra. O grupo experimental e o grupo de controle. O grupo experimental, que tinha aqui 19 mulheres, foi dada a possibilidade das mesmas realizarem 2 vezes por semana treino de força de hipertrofia, sendo que realizavam aqui 3 séries de 12 repetições com intensidades da carga entre 67% a 85% daquilo que é o seu RM da repetição máxima. E ao fim de 6 semanas, ou seja, durante este período de 6 semanas a fazer 2 treinos de força, cerca de 10 exercícios, 3 séries de 12 repetições, esses exercícios eram remetidos para esses mesmos principais grupos musculares, membro inferior, membro superior, peito, costas, quadríceps, posterior da coxa, glúteo, ombros. E então, ao final de 6 semanas, ao fim de realizar este treino de hipertrofia, o que se viu foi que, ao retirarem valores não só antropométricos, como também valores a nível de indicadores de saúde cardiovascular, foi que existia uma diferença significativa em alguns destes mesmos indicadores. E o que eu te quero dizer é que, basicamente, o que se conseguiu reparar foi que as mulheres, ao final de 6 semanas, comparativamente às mulheres que não faziam nenhum exercício, que eram as mulheres que estavam no grupo de controle, nomeadamente aqui 18 mulheres, viu-se que simplesmente havia uma redução do perímetro da cintura, relativamente ao grupo de controle que não fazia nenhum exercício, uma redução do perímetro da cintura na ordem de 7 centímetros. Ou seja, 1 centímetro aqui acima do umbigo, se tirasse com uma fita métrica, ao final de 6 semanas tinha uma redução de 7 centímetros naquilo que era o perímetro da cintura. Se fossem, neste caso, ver a redução daquilo que diz respeito à massa gorda, ao percentual de massa gorda, existia, ao final, neste caso, de 6 semanas, uma redução de 5% de massa gorda, do grupo experimental comparativamente ao grupo de controle, e existindo aqui um aumento em valores absolutos em quilos de 1,8 kg de massa muscular esquelética. Ou seja, para além de baixarem os valores de percentuais de massa gorda, ainda aumentavam a sua massa muscular esquelética e inclusivamente a capacidade de produção de força relativamente aos membros inferiores e membros superiores. Algo que é importante e vital também para aquilo que é a saúde e qualidade de vida, para diminuir aqui o risco de queda e a fragilidade da mulher com o processo de avançar da idade associado àquilo que também é a menopausa. Posteriormente, existia também uma redução nos indicadores de saúde cardiovascular, mais nomeadamente daquilo que era a pressão arterial sistólica e diastólica, uma diminuição da frequência cardíaca de repouso, algo bastante importante para avaliar aquilo que é a saúde cardiovascular da mulher, a sua capacidade de captar, transportar e utilizar oxigênio, e inclusivamente um aumento não tão significativo, mas um aumento ainda presente nos valores de VO2 máximo, daquilo que é o consumo máximo de oxigênio da mulher. E então, independentemente de estar numa fase em que existe uma diminuição da produção de estrogénios a nível hormonal, que sabemos que tem implicações também aqui, por exemplo, em questões hormonais e também aqui naquilo que é a síntese e na manutenção do sistema musculoesquelético, entre outros vários sistemas, também o sistema ósseo.
existe aqui então esta nuance que o treino de força acaba por ser preponderante para colmatar aquilo que é um natural, neste caso, processo de envelhecimento associado à menopausa, mas que pode ser evitado se adotadas estratégias preventivas, como falei anteriormente. Pura e simplesmente estas mulheres conseguiam atrasar esse declínio nesses fatores e nesses indicadores. O que é que estas mulheres fizeram? Foi 6 semanas a fazerem 2 vezes por semana, aproximadamente 40 minutos por sessão, 10 exercícios, 3 séries de 12 repetições, com intensidades da carga entre 67% a 85% daquilo que é a sua força máxima. Então, isto dá-nos a conclusão de que, se adotarem o treino de força na vossa rotina, podem então perfeitamente atenuar aqui estes mesmos valores. Então, o episódio de hoje tinha como objetivo falar-vos acerca da questão do impacto do treino de força na menopausa. Então, se gostaste deste episódio, queria que, se me quiseres ajudar, por isso simplesmente podemos transferir este conhecimento e este conteúdo para outras pessoas, bastante partilhar este episódio com quem aches relevante, e pedia também que deixasses aqui a tua avaliação de 5 estrelas e se pudesses aqui subscrever e seguir o podcast na plataforma onde estiveres a ver ou a ouvir o mesmo. Obrigado pelo tempo que dedicaste a ouvir este podcast. Espero-te na próxima terça. Um grande abraço e vamos!